O Centro Espírita Caminho de Damasco foi fundado oficialmente em 19 de novembro de 1939. Garça, nessa época, tinha apenas 7 anos. Entre os fundadores e diretores do Caminho de Damasco estavam Arlindo Ribeiro de Andrade, Edgar de Castro Marques, Manuel de Oliveira Pedro, Brasil Joly e Aurino Gomes Ribeiro. Na década de 30, o espiritismo era muito mal visto pela sociedade e havia uma campanha ostensiva dizendo que o espiritismo era uma doutrina do demônio. Então, afirmar ser espírita exigia muita coragem. Mesmo assim, os espíritas conseguiram criar, com a colaboração de pessoas da comunidade, o primeiro Hospital de Garça. Nascia em setembro de 1942 o Hospital dos Pobres, que vinha suprir as necessidades imediatas do povo, principalmente dos moradores da zona rural. Entre seus diretores estava Arlindo Ribeiro de Andrade, Edgar de Castro Marques, Brasil Joly, Aurino Gomes Ribeiro e Rolando Ramaciotti. Em 56, passou a se chamar Hospital e Maternidade Samaritano, sob a presidência de Pedro Afonso de Oliveira. Na década de 40, foi construído o novo prédio do Caminho de Damasco, na mesma quadra do Hospital dos Pobres. Sua inauguração contou com a palestra proferida pelo então jornalista Herculano Pires, que depois se tornaria um dos grandes divulgadores do espiritismo. Era a época dos fenômenos mediúnicos, de cura e materialização, destacando a mediunidade da senhora Bernarda Torrúbio. Em 49, foi fundado o Orfanato Nosso Lar, para atender as crianças que eram abandonadas no Hospital Samaritano. À frente estava Rolando Mário Ramaciotti, juntamente com os serviços prestados por voluntários espíritas, entre eles a professora Maria Isabel Mendes, que ainda se encontra entre nós. Em 58, foi criado o Lar Chico Xavier, outra entidade mantida pelo Caminho de Damasco. Tinha sede e instalações no bairro José Ribeiro e atendia as famílias de viúva com seus filhos. Junto ao orfanato, foi construída a torrefação de café Nosso Lar, que ajudou na manutenção da instituição. Também passou a fornecer sopa para pessoas pobres ou sem família, chamado como Lar Sheila. Na década de 70, foram encerrados os serviços do orfanato e passou a ser chamado Creche Lar da Criança, sob os cuidados da professora Maria Isabel Mendes Faria e presidente José Luiz Tentor. Por cerca de 30 anos, Armando de Souza Filho, o Eli, comandou as atividades do Samaritano, sendo a administração de maior prosperidade ao hospital, em termos de instalações, equipamentos e serviços. O Caminho de Damasco, desde cedo, trabalhou pela divulgação e estudo da doutrina. Dele saiu um folheto que correu o Brasil, divulgando mensagens recebidas por Chico Xavier. Nasceu cedo também a Livraria Batuíra, que existe até hoje. Ao lado do Lar da Criança, funcionou o serviço de fornecimento de sopa e doações em geral às pessoas carentes, comandado por Vera Luz de Souza Ferreira. Neste período, realizavam-se muitos eventos com adultos e crianças, principalmente nas datas festivas. Após o fechamento do Hospital Samaritano e em seguida a Creche Lar da Criança, o Caminho de Damasco instituiu o Lar Meimei, que passou a atender exclusivamente com recursos colhidos na comunidade e serviços voluntários, conforme acontece até hoje. Atualmente, o Caminho de Damasco mantém atividades doutrinárias e sociais. As atividades doutrinárias e educativas se constituem em reuniões de estudo, reuniões mediúnicas, palestras, passes e distribuição de mensagens. Entre os serviços, destacam-se as reuniões de passe e o atendimento fraterno às pessoas que procuram ajuda moral e espiritual. Essas reuniões acontecem todas as tardes, inclusive sábados e domingo, com exceção da quinta-feira. Meia hora antes, as crianças são atendidas, sendo encaminhadas para a brinquedoteca ou para a biblioteca, onde existe uma seção de livros infantis. A Biblioteca Batuíra funciona diariamente entre o fim da tarde e o início da noite e está organizada para atender as pessoas que procuram contato com a doutrina através da leitura.
oferecendo livros e também audiobooks, DVDs e revistas. Existe cerca de 6.000 exemplares e 2.000 diferentes títulos. Além da biblioteca, o centro ainda mantém uma pequena livraria com preços populares, logo no hall de entrada. O Caminho de Damasco mantém um programa radiofônico Momento Espírita, que vai ao ar todo domingo, às 11h30 da manhã, pela Rádio Universitária M. Este programa existe há 44 anos. Em seguida, vem o programa Perspectiva, que, não sendo oficialmente espírita, tem como objetivo discutir notícias recentes do Brasil e do mundo, deixando uma mensagem de valor moral e espiritual aos ouvintes. O Caminho de Damasco conta com obras sociais, visando, de um lado, o atendimento às famílias necessitadas e, de outro, dando oportunidade para os trabalhadores espíritas ao aprendizado da caridade e amor ao próximo. O prédio do Lar da Criança, que hoje encontra-se em reforma, é palco de várias atividades, como confecção e distribuição de sopa, distribuição de cestas básicas às famílias cadastradas, palestras e reuniões educativas com os assistidos, distribuição de enxovais para bebês, aulas de informática e culinária para adolescentes, atividade do grupo Alcoólicos Anônimos, ambulatório médico, parceria com o Rotaract para empréstimo de instrumentos para as pessoas com deficiências, produção e venda de doces e artesanatos, Bazar da Pichincha, evangelização espírita para crianças e adolescentes, grupo de estudo espírita e reuniões da USE Intermunicipal de Gado. O Lar Meimei participa anualmente da Festa da Cerejeira, objetivando levantamento de fundos para sua manutenção. Realiza também a Feira de Natal nas instalações da Galeria Municipal Edith Nogueira Santos, onde oferece diversos produtos ao público. O centro conta também com o Clube do Livro Espírita, que possui mais de 70 associados, fazendo chegar à casa dos associados um novo livro a cada mês. O Caminho de Damasco tem o Grupo Vida, que é um serviço de correspondência com as famílias que perderam entes queridos. Mensalmente, a partir da lista obtida pela Secretaria do Cemitério, é enviado mensagens de esclarecimento e conforto às famílias enlutadas. Em 81, o livro Iniciação ao Conhecimento da Doutrina Espírita espalhou-se pelo Brasil e pelo mundo, sendo traduzido para o espanhol, inglês, holandês e japonês, sendo distribuído até hoje. Outro lançamento aconteceu em 2001. O livro Fundamentos da Doutrina Espírita está na sua 6ª edição. O Centro Espírita Caminho de Damasco está situado à Rua Gabriela, 178. É a instituição espírita mais antiga da cidade e integra a União das Sociedades Espíritas Intermunicipal de Garça, que abrange os municípios de Galha, Garça e Lupércio. Sejam muito bem-vindos. Entre, faça parte dessa família que é o Caminho de Damasco.